Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar agora um pouco de história. E a gente começa a falar o quê? Do Brasil colônia. E aí o Brasil colônia começa no período pré-colonial, que seria aquele período de 1500 a 1530. Esse a gente tem o quê? Os portugueses não chegaram no Brasil por acaso. Já os novos historiadores, né, aquela historinha antiga que a gente já conhecia, eles já consideram de que o objetivo da esquadra de Cabral sempre foi se desviar das rotas para as Índias e descobrir as terras ao sul, que eles já sabiam que existia. E com isso, a esquadra de Cabral chega aqui em 1500 e Pero Vaz de Caminha é responsável por descrever a terra que ele encontra. Então, o primeiro contato com os índios, a exuberância da região e tudo isso. Só que ele também coloca que eles não tinham achado ouro ainda. E aí, acaba que isso decepciona meio Portugal e deixa um descaso muito grande dela pelo Brasil. Porque se não achou ouro, para que então eu vou investir naquela área se o que eu preciso é de riqueza? Né? Se o mercantilismo, se enriquecer é o mais importante para mim. E aí, como uma cláusula do Tratado de Tordesilhas falava que se a colônia não fosse explorada, podia ser ocupado por outros povos, e que a gente tinha muitos franceses, holandeses, alemães iniciando o processo de navegação interessados nessas áreas, Portugal então manda ocupar por pessoas que seriam indesejadas na corte. Então, alguns ex-presidiários, inimigos de política, vamos dizer assim, eles vêm para cá. E a primeira atividade que a gente encontra é o pau-brasil, então. A nova terra era, então, explorada pelo pau-brasil e uma prática chamada escambo, que os indígenas trabalhavam. Em troca, o que eles recebiam? Produtos dos portugueses, escova de cabelo, pente, espelho, coisas que eles não tinham visto ainda, que era novo para eles. Então, causou um deslumbramento muito grande, e aí com isso eles fizeram essa troca. Eles trabalhavam em troca de produtos portugueses. Essas trocas eram uma relação chamada escambo, ou seja, não tem o dinheiro envolvido através disso, é a troca da minha força de trabalho por objetos. E aí, nós temos muito interesse dessas outras nações, principalmente a França está de olho no Brasil. E aí, quando acaba que Portugal tenta chegar até as Índias, né? Porque a gente sabe que depois foi até as Índias, mas não adiantou, porque a derrota dos árabes, que eram quem monopolizava as rotas terrestres das especiarias, fez com que agora esse produto tivesse contato com o mercado internacional. Então não seria um monopólio, nem um disparate, vamos dizer assim, de Portugal. Então, com isso, ele tem que procurar outra coisa para ele investir. Como a América Espanhola já tinha descoberto o ouro, Portugal falou assim, acho que está na hora da gente dar uma investida no Brasil, da gente pensar no Brasil. E aí é quando começa a colonização propriamente dita, né? Que é quando Martim Afonso de Souza institui, assim, o Brasil colônia, em que nós temos alguns, o maior número de portugueses vindo para esse novo país, né, para a nova terra, e principalmente pessoas com objetivos de evangelizar os índios. Por que isso? Lembrando, gente, pegando o contexto histórico que a Europa estava vivendo, a gente estava vivendo uma época de reforma protestante, em que a Igreja Católica adotava a contra-reforma. E com isso, viu nos índios, aqueles, como eles colocavam, povos sem culturas e ingênuos, uma chance de que o quê? Mais seguidores cristãos, de enaltecer, vamos dizer assim, a Igreja Católica. E aí, então, foi mais um objetivo de voltar o foco novamente para o Brasil e ter a colonização propriamente dita, com a criação da Companhia de Jesus ou simplesmente da Companhia dos Jesuítas. Ok? E aí, quando Portugal olha aqui para o Brasil, o que vem? Acaba que ele divide as terras do litoral em capitanias hereditárias, né? Cada português recebe uma faixa de terra em que ele seria responsável por cuidar e fazer aquelas terras prosperarem, e fazer aquelas terras prosperarem, dar frutos, se enriquecer, e aí acaba que cada um
das pessoas que mereciam elas, vamos dizer assim, recebem. Só que foi um fracasso, porque as comunicações não davam muito certo, o território era vasto e tinha aquela inexperiência, sabe? Falta de experiência na nova terra. E aí, as distâncias, tudo isso, até mesmo a falta administrativa dos capitães donatários, que seriam aqueles que governavam, eles não foram muito bons, faz com que eu tenha um declínio desse tipo de organização. Apenas 2 foram bem-sucedidas, São Vicente e Pernambuco. Mas mesmo assim, num país, não é suficiente ter 2 locais bem-sucedidos. Então, com isso, Portugal cria um novo sistema, que seria o governo geral, ou seja, o governo geral teria sede em Salvador, na Bahia, e aí ele teria uma maior área de influência e governaria em torno de si, vamos falar, mais efetivamente. E aí, com isso, eu tenho, então, uma tentativa de uma nova forma de governo que desse certo. Vamos falar, então, aí, como a gente chama mudança de governo, a gente tem uma nova atividade econômica também. Só que quando eu falo nova atividade econômica, não quer dizer que o pau-brasil parou de existir. Eu continuei tendo a situação do pau-brasil, mas não era mais um enriquecedor suficiente. Então, eu tenho outra atividade econômica. E quando eu surgi com a indústria cafeira e com a mineração, não quer dizer que as que estão antes pararam de existir. Apenas que agora eu vou ter um outro enfoque que eu vou comentar, tá bom? A cana-de-açúcar, ela foi centralizada, né, organizada numa estrutura de plantation, em grandes latifúndios, e seriam características da monocultura. Só aquele tipo de, vamos dizer assim, de produto era plantado. Apesar de que em outras regiões do Brasil, nós temos o algodão, o trigo, as drogas do sertão também como características. Mas o que foi fonte de renda e foi enriquecedor foi a cana-de-açúcar. Principalmente que no mercado internacional ela estava bem vista, tá? E aí, por que eu planto a cana-de-açúcar, né? Por que Portugal escolheu? Primeiro, Portugal já tinha experiência nesse tipo de cultivo, né? O mercado europeu estava muito valorizado o açúcar. E o solo e o clima do Brasil eram muito parecidos com o de Portugal, então eram favoráveis para essa plantação, tá? Então, a cana-de-açúcar era principalmente para exportação. Era uma atividade econômica. A pecuária também teve um papel muito importante, a gente não pode deixar de comentar, porque foi através do gado se movendo em direção ao interior do Brasil que fez com que eu tivesse uma maior exploração do território, juntamente depois com os bandeirantes, mas nesse período principalmente é o gado adentrando no território interior do Brasil. A forma, né, que Portugal dominava o Brasil era o chamado Pacto Colonial. O que é esse pacto colonial? Seria que o Brasil só poderia comercializar com a sua metrópole, no caso Portugal, e Portugal também poderia exercer que, por exemplo, alguns tipos de produto o Brasil não podia produzir. Ele tinha que comprar de Portugal, enriquecendo, visando tudo isso, um enriquecimento cada vez maior de quê? Da metrópole. E aí, na economia açucareira, a gente também tinha, né, nas fazendas, a gente tinha a Casa Grande, a senzala, que é onde a gente tinha os escravos, e principalmente também a capela para rezar, porque o catolicismo veio com bastante força para o Brasil, e o engenho. No engenho eu tinha a moenda, a caldeira, a casa de purgar. Generalizando esses lugares, eu tinha no engenho a produção de caldo de cana, melaço, pães de açúcar e cachaça. Todos esses produtos eram visados para exportação, como eu já disse. Além disso, os holandeses investiram muito no açúcar aqui no Brasil, fator que pode vir a causar um pouco de tensão posteriormente, mas isso deixa para a próxima vez que a gente for conversar. Vamos falar então, por exemplo, um pouquinho da sociedade. A sociedade era composta pelos homens bons, brancos, patriarcas vindos de Portugal, ricos e católicos também. E o que seria o regime patriarcal, que era o regime que vigorava nas famílias nessa época? O homem é superior às mulheres, ou seja, as mulheres devem obediência aos homens e a figura masculina que a regimentava, que controlava em torno de si todas as demais, né? O que muita gente, hoje a gente
É uma coisa muito controversa, mas naquela época era um tipo de vida. E aí agora vamos falar um pouco dos indígenas. Os indígenas, quando os portugueses chegaram, foram responsáveis por explorar o pau-brasil através da prática do escambo. Mas nós temos também o etnocídio indígena. O que seria isso? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles tiveram contato, além de novidades, com doenças que a imunidade deles não estavam preparadas. Porque eles estavam aqui acostumados a viver livres. A imunidade não preparou para essas doenças vindas dos brancos europeus que atravessaram o Atlântico. E aí acaba que nós temos o etnocídio. Porque a fome pela escravização e, além disso, a guerra justa. Porque quando inúmeras tentativas foram feitas para tentar abolir a escravidão indígena. Só que quando essa escravidão é abolida, eu ainda tenho algumas exceções. Porque, por exemplo, a revolta de Beckman eram os portugueses alegando que precisavam de mão de obra para trabalhar. E aí, com isso, nós temos então a guerra justa, que seria uma cláusula que fala que a escravidão foi abolida. Mas se os índios desrespeitarem algum português, eles podem ser escravizados. Então acaba que também contribuiu muito para a morte dos índios. Além disso, eles tinham as chamadas missões, que eram os jesuítas que tinham o objetivo de catequizar esses índios. Então eles conviviam ali na prática agrícola com o objetivo de ir introduzindo hábitos católicos naquela sociedade. Tá? Então a gente falou todos os tópicos da nossa revisão de história. Vamos só recapitular. Economia açucareira, patrocínios holandeses, foi investido aqui porque tinham condições favoráveis, o solo e o clima eram parecidos, eram propícios, e além disso era um produto muito valorizado. No engenho eu tinha a produção de melaço, caldo de cana, cachaça e pães de açúcar. Os indígenas, no período colonial, nós tivemos uma redução muito grande na população desse grupo, principalmente por doenças trazidas, maltratos, violência e as consequências da guerra justa, que é uma cláusula, lembrando. O período pré-colonial, extração do pau-brasil e escambo. O início da colonização foi principalmente que a Índia não servia mais, descobriu o ouro na América Espanhola e eles precisavam prestar atenção no Tratado de Tordesilhas, porque senão eles iam perder essas terras. E o governo geral, que é quando as capitanias hereditárias não foram bem sucedidas, é uma forma de governo criada, que o governo é em Salvador, o governo geral, né, é em Salvador. Então, aí eu tenho o surgimento dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e aí é regular alianças com as tribos e conseguir efetivamente uma organização e um domínio do território. Então foi isso, dá um like aí, inscreve no canal, muito obrigada.